Olá, seja bem-vindo ao Curtas Matemáticos. Nesse vídeo, vamos falar sobre o plano cartesiano e os conceitos de ponto e reta. O plano cartesiano foi criado pelo filósofo, físico e matemático francês René Descartes, por isso recebe esse nome. Ele é representado por duas retas perpendiculares, que são chamadas de eixos perpendiculares, um na horizontal, chamado de eixo das abscissas, o famoso eixo X, e outro na vertical, chamado de eixo das ordenadas, conhecido por todos como o eixo Y. O ponto de encontro entre as duas retas é chamado de origem. Cada uma dessas duas retas, ou eixos, é associada ao conjunto dos números reais. A origem do plano cartesiano corresponde ao número zero de ambos os eixos. Olhando para o eixo X, os números à direita da origem possuem valores positivos, partem do ponto zero até mais infinito. E os pontos à esquerda da origem possuem valores negativos, partindo do ponto zero até menos infinito. Analisando agora o eixo Y, os valores acima da origem possuem valores positivos até mais infinito, e os que estão abaixo, valores negativos até menos infinito. O plano cartesiano pode ser dividido em quadrantes, que são ordenados em sentido anti-horário, partindo do quadrante em que os valores de x e y são positivos. É esse aqui no canto superior direito. Assim, temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Podem ser inseridos pontos no plano cartesiano, e esses pontos serão representados por coordenadas, que representam a posição do ponto nos eixos x e y, necessariamente nessa ordem. Nesse caso, o ponto deslocou 3 unidades no eixo x e 2 unidades no eixo y. Logo, sua coordenada será 3, 2. Agora vamos representar o ponto -2, 0. Note que ele possui coordenada para o eixo das abscissas, que é -2. Isso quer dizer que ele desloca no eixo x 2 unidades à esquerda da origem. Mas e no eixo y? Sua coordenada é 0, não é mesmo? Isso indica que ele não desloca ao longo do eixo y. Por isso, o ponto fica localizado sobre o eixo x. O mesmo ocorre no ponto 0, 3. Só possui deslocamento ao longo do eixo y. Sua coordenada em x é nula, por isso será plotado sobre o eixo y. Estamos falando muito sobre pontos, mas e você? Sabe o que é um ponto? Eu sei que você sabe o que o ponto não é. O ponto não é plano, o ponto não é um segmento de reta, o ponto não pode ser dividido em partes, o ponto não tem área e nem tem volume. Mas como podemos definir um ponto? Bom, o ponto pode ser definido da seguinte forma. Um ponto no plano é um objeto que tem a finalidade de representar uma posição no plano. Eles são representados por letras minúsculas. Existe um resultado matemático bastante interessante e famoso sobre pontos e retas. Ele diz que marcando 2 pontos em um plano cartesiano, é possível traçar apenas uma única reta que passa por esses 2 pontos. Então podemos dizer que 2 pontos determinam uma única reta. Esse resultado é conhecido como um dos postulados de Euclides. E nessa reta há infinitos pontos, chamados de colineares, pois estão na mesma linha, ou seja, na mesma reta. As retas são representadas por letras minúsculas. Mas você deve estar se perguntando aí agora, para que servem pontos, retas e planos? Os sistemas de coordenadas cartesianas possuem inúmeras aplicações, desde a construção de um simples gráfico até os trabalhos relacionados à cartografia, e até no moderno sistema de posicionamento global, o GPS. É isso aí, pessoal. Continue acompanhando os nossos vídeos, não deixe de compartilhar com seus amigos e até o próximo Curta Matemático.